Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita nós estamos aqui para falar acerca da nomenclatura dos ácidos. Portanto, o tema de hoje, nomenclatura dos ácidos. Na realidade, na aula de hoje, nós iremos aprender como dar nome aos ácidos. Então, iremos falar acerca da nomenclatura dos ácidos. Então, inicialmente, nós iremos falar aqui da nomenclatura dos hidrácidos. Nós já sabemos que os hidrácidos são ácidos que não contêm oxigênio na sua composição. Então, como é que nós podemos dar nome a um hidrácido? A todo ácido que não tem oxigênio na sua composição. Simples, nós temos aqui a regra fundamental. Então, para dar nome a um hidrácido, primeiro vamos escrever a palavra ácido. Então, primeiro coloca-se a palavra ácido, de seguida o nome do elemento que estará ligado ao hidrogênio. Nós sabemos que os ácidos nós temos o quê? O hidrogênio e uma outra espécie. Então, primeiro vamos colocar a palavra ácido, o nome do elemento que estará ligado ao hidrogênio. Na realidade, aqui só colocamos o nome do elemento, mas rigorosamente falando, não é o nome do elemento como tal, mas sim é o nome do radical negativo do ácido. Nós vimos que na ionização de um ácido, nós sempre vamos ter um íon H+, que é a parte positiva do ácido, e a parte negativa do ácido. Então, a parte negativa do ácido, nós chamamos de radical negativo do ácido. É o anião do ácido. Então, aqui onde nós colocamos o nome do elemento, na prática, temos o nome do radical negativo do ácido, não necessariamente o nome do elemento, mas é uma generalização que nós estamos a fazer. É por isso que nós colocamos aqui o nome do elemento. Pois, no geral, quando nós estamos a falar dos hidrácidos, vamos ter apenas dois elementos, mas já caso vamos ter três. Então, é uma generalização que estamos a fazer quando nós colocamos o nome do elemento. Na realidade, aqui é o nome do radical do ácido. E por fim, vamos ter a terminação hídrico. Então, vamos ter a palavra ácido, o nome do elemento ou radical do ácido e a terminação hídrico. Então, isso para os hidrácidos. Temos aqui alguns exemplos. Nós temos que dar nome a estes ácidos aqui, aplicando esta regra. Então, vamos à regra aqui da aplicação prática. Então, quero dar nome a este ácido. Primeiro, coloco a palavra ácido. Então, vamos ver aqui. Vamos ter aqui o que? Ácido. Agora, o nome do elemento ligado ao hidrogênio é o cloro. Então, vamos ter aqui cloro. E a terminação hídrica. Então, sempre que nós acrescentamos a terminação hídrica, então isto cai. Então, fica logo aqui cloro. Então, temos aqui ácido, nome do elemento ou radical do ácido e a terminação hídrico. Então, ácido clorídrico. Ácido clorídrico. Ácido, nome do elemento ou radical do ácido e terminação hídrico. Então, fica ácido clorídrico. Temos aqui este outro ácido. Queremos dar o nome. Primeiro, a palavra ácido. Temos aqui ácido. E depois, o nome do elemento ligado ao hidrogênio é o flúor, mais a terminação hídrico fica ácido fluorídrico. Então, temos aqui o ácido fluorídrico. Ácido fluorídrico. Então, este é o nome. Ácido, ácido. Nome do elemento, terminação hídrico, então, ácido fluorídrico. Temos este aqui. Qual é que vai ser o nome? Primeiro a palavra ácido. Agora, o nome do elemento qual é aqui? É o iodo. Então, ácido iodídrico. Ácido iodídrico. Então, este ácido aqui é o ácido iodídrico. A palavra ácido, o nome do elemento e a terminação hídrico. Ácido iodídrico. Temos aqui este ácido aqui. Qual é o nome? Primeiro a palavra ácido, cujo nome do elemento é o bromo, mais a terminação hídrica fica ácido bromídrico. Ácido bromídrico. Então, temos aqui o ácido bromídrico.
temos aqui este. Então aqui vamos ter o quê? Ácido mais nome do elemento. Aqui na verdade não temos um elemento. É por isso que eu disse. Podemos dizer nome do elemento ou na realidade, de forma rigorosa, nome do radical. Este radical aqui, o nome dele é o cianeto, ou radical ciano. Então neste caso, vamos ter ácido, pois o nome do radical é o ciano. Então, com a tradução hídrico, cianídrico. Ácido cianídrico. Então, aqui o nome do elemento, que na verdade é um elemento, é um radical. Então, o nome do radical é o ciano, ou cianeto no caso. Então, fica ácido cianídrico. Ácido cianídrico. E aqui, qual é o nome? Ácido. O nome do elemento é enxofre. Então, nós vamos pensar em colocar aqui enxofre, não é? Só que neste caso aqui, nós vamos escrever enxofre em latim, não enxofre em português. É por isso que vai ficar ácido sulfídrico. Em latim, enxofre basicamente é sulfa ou sulfuro. Então, aqui vai ficar ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico. Este é o ácido sulfídrico. Então, veja que é simples dar nome. Primeiro, você coloca a palavra ácido, o nome do elemento radical do ácido, que termina com a terminação hídrico. Então, simples quanto isso aqui. É assim como nós podemos dar nome aos hidrácidos. Ácidos que não têm oxigênio. E aqui temos já as regras que nós temos que aplicar para os ácidos que têm oxigênio, que são os oxiácidos. Então, como é que nós vamos dar nome aos oxiácidos? Então, nós temos aqui esta tabela aqui que tem uma série de regras, mas é simples de interpretar a tabela. Aqui temos o que é NOx do elemento central, e aqui a própria regra da nomenclatura do ácido. Então, o que nós vamos ter? Sempre que nós tivermos aqui um oxiácido, no mínimo, vamos ter 3 elementos na composição, mais ou menos. Então, vamos ter sempre um elemento central. Por exemplo, temos aqui estes ácidos aqui. Aqui temos aqui. Este é o elemento central, este é o elemento central, este é o elemento central, este é o elemento central. Então, sempre que quisermos dar nome aos oxiácidos, nós temos que determinar o NOx do elemento central. Então, aqui, NOx do elemento central, então, temos ácidos aqui com oxigênio. Então, o primeiro passo é você calcular o NOx do elemento central. Então, se o NOx do elemento central for igual a mais 1 ou então mais 2, então a regra aqui, vamos aplicar, vai ser esta aqui. Primeiro, vamos ter a palavra ácido, depois o termo hipo, depois o nome do elemento central e a terminação oso. Mais uma vez, sempre que o NOx do elemento central for mais 1 ou então mais 2, então a regra é, você coloca a palavra ácido, o termo hipo, mais nome do elemento central e a terminação oso. Se o NOx do elemento central for, neste caso, mais 3 ou então mais 4, a regra é ácido mais nome do elemento central mais a terminação oso. Então, ácido mais nome do elemento central mais terminação oso. Se o NOx do elemento central for mais 5, ou então mais 6, a regra é ácido mais nome do elemento central mais a terminação hipo. Ácido, nome do elemento central, mais terminação hipo. Se o NOx for mais 7, que é o NOx máximo, então neste caso vamos ter o quê? Ácido, depois aqui o termo per, mais nome do elemento central e a terminação hipo. Simples quanto isso aqui. Então, a regra é ditada em função do NOx do elemento central. Então, temos aqui alguns exemplos. Então, temos que saber o NOx do elemento central, temos que saber calcular um pouco o NOx. Simples também. Bom, pelas regras, sabe-se que o hidrogênio tem sempre o NOx mais 1.
Então, vamos pegar este ácido, vamos calcular o NOx daqui. Então, temos aqui HClO. Então, o hidrogênio tem sempre NOx mais 1, o oxigênio tem sempre NOx menos 2. No geral, nos compostos, exceto nos peróxidos, que é menos 1, e nos superóxidos, que é menos 2 sobre 2. Mas no geral, é menos 2. O NOx do oxigênio é menos 2 no geral. Então, o NOx que eu quero saber é do cloro. Se eu for atirar isto aqui, eu vejo que a substância nem tem carga elétrica na realidade, porque é uma substância neutra. Então, a soma de todos os NOx tem que ser igual a zero. Então, tenho aqui quantos hidrogênios? Um hidrogênio. Então, uma vez o NOx do hidrogênio, que é mais 1. Tenho aqui quantos cloros? Um cloro. Então, mais uma vez o NOx do cloro, que é X. Mas, aqui, tenho quantos oxigênios? 1. Então, uma vez o NOx do oxigênio é menos 2. Então, a substância, conforme eu disse, não tem carga, igualamos tudo a zero. Então, aqui vamos ter mais 1, mais x, menos do que o 2. Tudo igual a zero. Agora, quero o x. X vai ser igual a quê? Passo menos 2 para lá, fica mais 2. Este aqui passa para lá, fica menos 1. X mais 1. Opa, então o NOx do cloro aqui é mais 1. E nós acabamos de ver, quando o NOx é mais 1, a regra que aplicamos é esta aqui. Vamos ter ácido, hipo, nome do elemento central e osso. Então já sabemos que aqui o cloro tem NOx mais 1. Então vamos colocar aqui o NOx mais 1. Agora vamos calcular o NOx do cloro aqui. Então vamos lá, NOx do cloro nessa substância. Então vamos lá, NOx do cloro na segunda substância. Na segunda substância, esta aqui. Vamos ter HClO2. Oxigênio, NOx, menos 2, hidrogênio, mais 1. Aqui, X. Então, vamos lá fazer isso. Um hidrogênio, então, uma vez o NOx do hidrogênio, que é mais 1. Cloro, mais uma vez o NOx do cloro, que é mais X. 2 oxigênios, mais 2 vezes o NOx do oxigênio, que é menos 2, tudo igual a zero. Aqui vai dar mais 1. Aqui vai dar mais x, isto aqui vai dar o quê? Esta alteração, menos 4 igual a zero. Quero x. Passo menos 4 para lá, fica mais 4, mais 1 fica menos 1. X vai dar o quê? Mais 3. Opa, então aqui o NOx vai ser mais 3. Já descobri o NOx, o elemento central. Então vamos calcular agora o NOx para este ácido aqui. Só vamos tirar aqui o 2, vamos colocar o 3. Então, as regras são as mesmas. O oxigênio tem NOx, menos 2, hidrogênio mais 1. Então, ficamos aqui e colocamos 3. Então, temos aqui o que? Um átomo de hidrogênio, então uma vez o NOx de hidrogênio que é mais 1. Temos um átomo de cloro, então uma vez o NOx de cloro que é X. Mais 3 vezes o NOx de oxigênio que é menos 2, tudo igual a 0. Aqui vamos ter mais 1, mais X, menos 6, igual a 0. X vai ser igual, isto passa para lá, mais 6. Menos 1, x vai ser mais 5. Então, neste ácido aqui, o cloro tem NOx mais 5. E, por fim, vamos calcular o NOx de quê? NOx de cloro neste último ácido. Aqui vamos colocar o 4. Mesmas regras, oxigênio, NOx menos 2, hidrogênio mais 1. Então, um hidrogênio, uma vez o NOx de hidrogênio tem mais 1, mais um cloro. Opa, 1 ou x vezes 1 ou 1 vezes x tanto faz, mais 4 vezes menos 2, que é o nosso coeficiente igual a 0. Aqui vamos ter mais 1, mais x, isto aqui vai dar menos 8, igual a 0, x, este menos 8 passa para lá, fica mais 8, este aqui passa para lá, fica menos 1, x vai ser mais 7. Então o NOx aqui do cloro é mais 7. Então já temos aqui o NOx do elemento central. Agora sim, vamos para as regras. Então, NOx do elemento central, mais 1. Então quando é mais 1 ou mais 2, a regra é esta. Então, o que diz a regra? Para dar o nome primeiro, a palavra ácido e o termo hipo. Então fica ácido hipo. Agora o nome do elemento central é cloro. Então, ácido hipo, vamos colocar o cloro. E a terminação osso. Então, íamos apagar o último O e acrescentar osso.
Então fica ácido hipocloroso. Então, palavra ácido, hipo. Cloro do elemento central e oso que é a terminação. Por quê? Porque o NOx do elemento central é mais 1. Então, nós vimos, quando o NOx do elemento central for mais 1 ou então mais 2, a regra é esta aqui. Agora, temos este ácido. O NOx do cloro aqui é mais 3. Quando é mais 3, qual é a regra? É esta aqui. Diz o quê? Primeiro, colocar a palavra ácido, nome do elemento central e a terminação oso. Então, vamos a isso. Aqui vamos ter o quê? Ácido. Nome do elemento central qual é? É cloro. Cloro. E a terminação oso. Então, íamos apagar aqui. Íamos colocar oso. Então, este aqui seria ácido cloroso. Ácido cloroso. Por causa do NOx aqui, do elemento central que é mais 3. Então aqui é mais 3, então quando é mais 3 ou mais 4 usamos esta regra. E temos este ácido aqui. O NOx do cloro é mais 5. É mais 5, estamos perante esta regra aqui. Então quando o NOx do elemento central for mais 5 ou mais 6, a regra é esta aqui. Então diz o que? Ácido, nome do elemento central e hipo. Então vamos ter o que aqui? Ácido. Nome do elemento central qual é? Aqui, cloro. Vamos colocar cloro. Mais a terminação hipo. Então, esta letra cai. Fica ácido clórico. Este é o ácido clórico. Ácido clórico. E temos este último ácido em que o cloro é NOx mais 7. Quando o NOx é mais 7, a regra qual é? Primeiro, ácido, depois temos o quê? Nome do elemento central mais hipo. Então fica o quê? Fica ácido, depois elemento central qual é? Cloro. E a terminação hipo. Então esta última letra cai. Fica ácido perclórico. Ácido perclórico. Então, é assim como nós podemos dar o nome aos ácidos oxigenados. Mas atenção, a aplicação dessas regras aqui tem duas exceções principais. Temos que conhecer essas duas exceções. Quais são essas duas exceções? Eu ia tentar colocar aqui, mas ok, vamos lá colocar aqui mesmo para não misturar. As duas exceções na aplicação destas regras aqui são no caso deste ácido aqui e deste aqui. Se nós calcularmos aqui o NOx aqui do carbono, que é o elemento central, aqui vamos ter o quê? Menos 2, aqui vamos ter mais 1. Ora vejamos, 3 vezes aqui, o menos 2 dá menos 6. Aqui, 2 vezes mais o que? Mais 1 dá mais 2. Então, para que a soma dê 0, claro que aqui temos que ter mais 4. Então, isso aqui vai dar mais 2, mais 4. Então, vai dar tudo isso aqui mais 6. Esta parte dá menos 6, então a soma de fato é 0. Então, de fato, o NOx do carbono aqui é mais 4. Então, já temos o NOx do elemento central aqui. Aqui, íamos ter o quê? Menos 2. Então, aqui íamos ter ao todo menos 6. 3 vezes menos 2, menos 6. Agora, o hidrogênio tem NOx mais 1, né? Mais 1. Então, aqui íamos ter mais 3. Então, para que a soma dê 0, aqui o NOx tem que ser o quê? Mais 3. Então, o NOx do boro aqui é mais 3. Então, de acordo com os NOx aqui, então, qual é que seria o nome do ácido? De acordo com o NOx, se o NOx for mais 3 e mais 4, temos que usar esta regra. Então, no caso deste primeiro ácido, como é que ficaria? Íamos ter o quê? De acordo com a regra. Aqui, NOx mais 3 ou mais 4, esta é a regra. Vamos ter o nome como sendo ácido, né? Ácido. O nome do elemento central é o carbono. Vamos ver. Carbono. E a terminação osso.
ácido carbonoso. Seria este o nome. Mas na realidade, este ácido não existe. Não existe ácido carbonoso. Por uma razão bem simples. É que neste caso aqui, o carbono só forma um único ácido com um único estado de oxidação. Então, neste caso, não há necessidade de diferenciar com um outro ácido, nunca vai existir um outro ácido. Então, sempre um elemento forma apenas e apenas um único ácido. A terminação do ácido é obrigatoriamente ico. Então, o nome correto é ico. Carbônico. Por quê? Porque o carbono só forma um único ácido. Aqui nós tivemos que aplicar uma série de regras, pois o cloro está a formar mais de um ácido. Então, para diferenciar os demais ácidos, temos que usar essas regras. Mas no caso, por exemplo, do carbono, só forma um único ácido. Então, sempre que o elemento forma um único ácido, a terminação do nome do ácido é ico. Aqui, mesma coisa para o boro. O boro, neste ácido aqui, o boro, de acordo com as regras, é NOx mais 3, né? Aqui, então, vamos usar esta regra. Temos que ter o quê? Ácido, depois boro e a terminação uso. Ia ser ácido boroso. Mas aqui o boro só forma um único ácido, então a terminação tem que ser ico. Então fica ácido bórico. Então, essas são as duas exceções. Apesar de não ser mais 4 e mais 3. E pelas regras temos que usar esta. Essas são exceções. Então preste atenção. Ácido carbônico e não carbonoso. E ácido bórico e não boroso. Então temos que prestar atenção a essas exceções. Então, basicamente, essas são as regras que nós podemos utilizar para dar nome aos ácidos. Bom, eu vou colocar aqui por baixo alguns exemplos que nós vamos aplicar essas regras aqui. Vamos lá. Vamos considerar este ácido aqui. Vamos considerar este ácido aqui. Temos esses dois ácidos aqui, são oxigenados. Temos que aplicar essas regras para dar o nome, né? Então, o que nós vamos fazer? Aqui, algo tão simples. NOx, o elemento central, temos que calcular. Aqui temos menos 2. Aqui temos o quê? Temos mais 1. Então, aqui vai dar tudo aqui menos 6. Então, para que a soma de zeros aqui temos aqui mais 1. Aqui vai ser mais 5. Aqui, temos isto aqui. E aqui mais 1. Então, já temos aqui o quê? Menos 4. Aqui já temos mais 1, né? Aqui temos menos 4, aqui temos mais 1. Então, por aqui der 0, aqui só pode ser mais 3. Então, vejam que aqui o NOx do nitrogênio é mais 5 e aqui o NOx é mais 3. Então, vamos às regras. Quando o NOx é mais 5, a regra é esta aqui. Então, este aqui vai ficar ácido. NOx do elemento central mais 5, ácido do elemento central é o nitrogênio. Mas a terminação ico automaticamente fica ácido nítrico. Então, ácido nítrico. Este aqui, NOx mais 3, elemento central, a regra é esta aqui. Então, temos o quê? Ácido. Ácido o quê? Elemento central, que seria o nitrogênio, mas a terminação que é? Terminação oso. Então, fica ácido nitroso. Então, vejam aqui, ico, porque maior o NOx, o elemento central, e aqui por ter menor estado de oxidação. Então, em termos gerais, era justamente isto aqui que nós queremos trazer nesta aula sobre a nomenclatura dos ácidos e aqui a próxima aula.